E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 23, verso 15 de São Mateus, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Parece que combinou os 15, né? E 2 Timóteo 2, 16 e 17, 18 e 19, 20. O irmão Brana diz que Deus está nos números. Eu fui ver isso agora aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 Pedro 3, verso 15. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo as sabedorias que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Essas são escrituras de juízo que está diante de nós, que viemos pregar para nós mesmos, ó Deus. Que o Senhor fale conosco e abençoe os teus filhos através da internet, os enfermos que estão nos hospitais, que o Senhor toca na nossa irmã Elodie, dando a ela a saúde, Pai. Também abençoa a viagem do nosso pastor Sebastião Mendes, agora no início dessa semana, voltando para Belém. Pai Celestial, abençoa esse pequeno grupo aqui e também esse grupo que está através da internet. Que eles sejam abençoados, iluminados, e que o Senhor tome esse pouquinho de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Pai, estou nas tuas mãos para o teu serviço e para uma ajuda para os teus filhos. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder assentar, meus irmãos, as sombras e os tipos não falham. A gente vê muita inspiração nas pregações, né? É tão bom a gente ouvir uma pessoa que é inspirado, sabe trazer uma pregação, um estudo da palavra,
Quando eu ouvi Brinde para Pastores, apertei o play do pastor Osmar e coloquei no carro aquela fita, aquele CD. A minha vida mudou, né? Ele explicando essa mensagem como eu nunca tinha ouvido ninguém explicar como ele. E olha que eu ouvi grandes homens, né? Eu ouvi Billy Paul Brana mais do que uma vez, né? Eu ouvi Fábio Bernal Castanheira, lá da Colômbia, Germano, Luiz Mendes, Joaquim Gonçalves, Barnabé Garcia, um mestre na mensagem. Mas quando eu ouvi o pastor Osmar, me esclareceu tudo que eu li, toda a minha leitura dos selos foi esclarecida, das eras. A Bíblia, né, ficou nova. Eu lembro do nosso saudoso irmão João Gabriel. Eu levava o CD do irmão Brana para ele. Ele partiu dessa vida com mais de 90 anos. Ele era cunhado do nosso saudoso irmão Marcionílio. Os dois estão lá agora, né? A irmã Luísa. Um dia eu levei o CD para ele, depois que eu escutei, levei para ele. Aí ele colocou no aparelho dele, ele disse... Aí quando eu fui lá levar ceia para ele de novo, aqui mesmo em Sapucaí, ele disse, pastor, agora eu estou entendendo a mensagem do irmão Brano depois que eu comecei a escutar este homem. O esclarecimento, né? Então, por que hoje há uma oposição contra ouvir? Aí Satanás colocou um apelido, doutrina do aperto play, né? Doutrina do aperto play. A doutrina do aperto play é da mensagem velha, da Bíblia velha. Essa é a doutrina, é a tradição. Mas a Bíblia nova, a mensagem nova, isso não é doutrina, isso é vida, né? E eu estava lembrando aqui o profeta falando sobre a sopa da sombra do frango que morreu de fome, né? Ele disse que muitas pregações de pregadores é como a sopa da sombra de um frango que morreu de fome. Não vai alimentar. Não é levando para um lado assim de uma crítica destrutiva, né? Mas uma crítica construtiva. Você pode ver que você encontra dentro da Bíblia e da mensagem muitas perguntas, mas na medida que você vai lendo, Deus vai respondendo as perguntas para você, para mim, para todos nós. E, na verdade, quando a gente toma uma plataforma, não importa que seja aqui no tabernáculo ou numa casa, é uma responsabilidade, né? Veja que as pessoas, eles pegam as suas palavras. Você vê que as pessoas hoje, eles pegam aquilo que o irmão Brana falou, dizem, o irmão Brana falou aqui. Eles pegam aquilo que o pastor Osmar falou, dizem, mas ele falou aqui também, né? Agora, veja, o pastor Osmar tem que responder por tudo isso, né? Só que um profeta, para ser reconhecido, diz o irmão Brana, ele tem que pregar toda a palavra, né? Quando ele traz toda a palavra vindicada, ele é um profeta, mesmo que ele diga que ele não é profeta. Ele é um vidente, mesmo que ele diga que ele não é um vidente. Porque Amós disse, 7,14 de Amós, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou um boieiro, um colhedor de sicômoro, mas o Senhor, atrás do rebanho, me chamou e mandou que eu fosse profetizar. Então você não pode assim querer diminuir um ofício, porque se esse ofício de Efésios 4:11, profético, não manifestasse no século XX aqui para nós, no Brasil, estendeu para a África, para a Europa, nós continuaríamos na confusão. Como muitos outros hoje estão confusos. Eles não são culpados de estar confusos. E nós fomos chamados pela misericórdia de Deus.
Eu escutei o CD, né? Alguém deu um CD para você, alguém mandou você ir no YouTube, apertar o play ali, você creu. É porque o Senhor conhece aqueles que são seus. É o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. O Senhor conhece aqueles que são seus, né? Então, ele nos manda até apartar da iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você sabe que está errado e você faz. Então, a importância do conhecimento das Escrituras, da mensagem, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Na primeira página de Apocalipse capítulo 1, bem-aventurados os que lê, né, e os que ouvem as palavras dessa profecia. Eu não estou pregando para a igreja de ninguém aqui, né? Tem pessoas que nos ouvem. Eu estou pregando para aqueles que crêem que Deus me deu um ministério para ajudá-los a chegar na fé de arrebatamento. Então as pessoas perecem porque lhes faltou o conhecimento. Eu estava ouvindo os irmãos cantando, aí me veio, a maioria das pessoas, na verdade, eles não cantam, mesmo o povo da mensagem, né? Eles não cantam os hinos que nós cantamos. Cantam alguns, por exemplo, aperta o play, eles não cantam. Até acho que uma irmã estava fazendo um pedido para as filhas do pastor dos hinários, mas só tira aqueles que falam que aperta o play. Né, que o pastor já ensinou, né, que isso aí é doutrina errada. Então aqueles hinos que tem aperta o play, vocês tiram do hinário. Você veja só, é tanta criancice, né? E São Pedro, ele fala de pontos difíceis. E Jesus, em São Mateus 23, e verso 15, ele diz que os fariseus e os escribas, eles rodeavam a terra e o mar para fazer um prosélito à sua seita. E quando fazia, se tornava filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Gente, quando uma doutrina errada entra na sua alma, no seu coração, te sela, é como uma mulher que fica grávida, né? Ela ficou grávida, ficou selada, né? Não engravida mais. 9 meses vai ter que sair um menino, uma menina, um gêmeo, alguma coisa vai sair dali. Então, quando a pessoa se engravida com um ismo, né? Um ismo, porque às vezes as pessoas se tornam ismo, mas eles não admitem. Né? Eles não admitem que eles são ismo. Você já pensou bem? Se Deus fosse julgar, o irmão Brana disse, né? Se ele fosse julgar o mundo, né, de acordo com a doutrina dos adventistas, né, que a Assembleia de Deus, o luterana, presbiteriana, batista, não guarda o sábado. Quem guarda é somente os adventistas. Então todo o povo pentecostal, todo o pessoal estaria perdido. Você já imaginou bem se ele for julgar hoje o povo da mensagem de acordo com a mensagem, nem digo a mensagem, o ministério do irmão José Brana, todos nós estamos perdidos, que irmão, eles pregam que tem que sentar e escutar o irmão Brana, no culto, né? No culto. Eu creio que escutar o irmão Brana você escuta sempre, você escuta em casa, tudo, né? Então, se for julgar por Goiânia, Chapecó está perdido. Curitiba está perdido. Belo Horizonte está perdido. Manaus lá está perdido. Vocês de Manaus, Deus abençoa, né? Vocês de Roraima ali também, irmão Marcos, irmão Joseli, irmã Maria. Então, você já pensou bem se for julgar pelo tabernáculo de Mogi das Cruzes, né, que prega a terceira puxada, né? E que nós estamos fora e eles estão certos, nós estamos perdidos, né? Já pensou se for julgar pelo tabernáculo de Franca atual hoje? Todos nós estamos perdidos, porque eles batem no peito, nós temos a revelação. Você já pensou bem? Eu estou conversando com vocês aqui, porque o que eu tenho aqui
Eu espero entrar, né, dentro, mas se for julgar pelo tabernáculo de Belo Horizonte aí, todos nós estamos perdidos, né? Já pessoas foi julgar de acordo com o tabernáculo de Sapucaia do Sul? Vocês de Mogi das Cruzes, vocês lá do Pará, vocês aí de Belo Horizonte, de Franca, vocês são tudo perdidos. Deus vai julgar de acordo com a sua palavra. A sua palavra é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. E a mensagem é uma revelação. Veja, Paulo no seu dia, ele citou o nome das pessoas. Citou o nome de Emineu, Alexandre, Fileto, Filemon. Filemon já era semente eleita, né? Mas Emineu, Fileto causaram muitos males para Paulo. Olha só aqui. Porque nos dias de Paulo a questão era o quê? A ressurreição. Você sabia? A questão era a ressurreição. Então eles batiam em cima que a ressurreição já tinha se dado. Paulo disse que haveria uma primeira ressurreição. E o tema deles, que a ressurreição era aquela de Jesus e os santos no Antigo Testamento, e não haveria mais ressurreição. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, o problema dos pregadores, é até bom esse ventilador, apesar que eu estou com o problema na garganta de tomar muito gelado, né? E o problema deles é que eles não mostram a mensagem. Está no parágrafo tal. Diz que João não é vidente, que João não é profeta, que João é sacerdote. Mas procurei onde dizer que João era sacerdote, não achei. Até agora estou procurando. Eu achei que ele é profeta, que ele é vidente. Achei mensagem. Porque João, o pastor Osmar disse, João é só a figura. Você sabe? A noiva é o ministério. João é a figura. É o porta-voz. Ele fala através dela. Veja que Débora era juíza. Mas Baraque era o general, era o capitão. Ele é que saía na frente na batalha. Então as sombras e os tipos, eles não falham. Você encontra no Antigo Testamento, no Novo, essas coisas. Então o irmão Brana disse, como a educação dele era muito precária, ele usava os tipos, né? A sombra, ele usava o Antigo Testamento, as histórias, para trazer esta revelação, esta luz. Então os tipos não podem falhar. Então diz no verso 17, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Porque você pode trazer uma pregação. Eu lembro de um amigo meu que eu tinha em Curitiba, ele era batista. Ele disse, João, ele era um homem muito instruído, muito culto. Ele, o professor Joel Sanches, o fundador da Faculdade de Paranaguá, ele disse, João, o povo, eles não lê a Bíblia. Não, eles não lê a Bíblia. Nós estávamos falando sobre Bíblia, né? Eu nem conhecia a mensagem naquela época. Ele disse, um dia eu li um livro espírita e preguei o espiritismo na Igreja Batista. Ele era um bom pregador. Pregava espiritismo, pregava maçonaria. Ele disse, rapaz, o povo vibrou com aquele ensinamento espírita. Vejam, o povo não conhece a Escritura. O que é que Jesus falou? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. Então ele disse, João, toda aquela igreja, que eles tinham saído da Igreja Batista, eles tinham recebido uma luz um pouquinho maior, né?
Então, eles eram um povo independente. Ele disse: eu preguei o Espiritismo. E a igreja vibrou, pastor, todo mundo vibraram. Então, se você for ler sobre o Espiritismo e você não conhecer a Bíblia, não ter revelação, você vai comer tudo, você vai comer parra brava, né? Você vai comer astrágulo, que é aquela planta do deserto que o cavalo come e fica louco. Na mensagem necessária José nascer de novo. Porque as pessoas não têm conhecimento, eles não estudam. O que um pastor faz? Um pastor ele tem que tirar um tempo para poder examinar, para poder estudar. Ele não pode vir aqui só para blá, 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 blá. Né? Não, ele tem que ter alguma coisa aqui, ó. Ele está falando, mas ele tem como provar. Como o doutor Laí Ribeiro ele disse, você tem que ter o dever de casa. Você tem que ter o dever de casa. E um médico, ele sabe, né? Ele conhece a sua profissão. Um advogado também. Conhece as leis. Você chega lá com um problema, você não sabe como resolver, você é leigo. Mas o advogado sabe. O médico sabe. A doutora está ali, ela é uma médica, a doutora Milênia, né? Uma médica, uma boa médica, né? Renomada mesmo. E já foi militar também, né? Chegou a ser quase capitão da aeronáutica. E sempre nessa profissão. Então ela sabe. Você diz, está com dor de cabeça. Ela te dá uma receita, compra esse remédio. Estou com uma dor aqui, no ciático. Né? Ela te dá o remédio, manda fazer um exame para ver se tem alguma coisa mais profunda, né, naquilo ali, porque já te deu o remédio, não resolveu, então tem que ser um exame. Então, o pastor, às vezes muitos pastores irresponsáveis. Pastores irresponsáveis. Tem pastor que ele sabe onde ele está parado. Né? Aquilo que ele crê, ele prega, ele estuda, né? Mas tem pessoas que são irresponsáveis. Tem médicos também que são irresponsáveis, advogado também. Advogado que vive somente no boteco bebendo. Como é que você vai pegar um advogado desse? É advogado de porta de cadeia. E também tem bons, diz o irmão Bruno, bons médicos e maus médicos também. Né? Tem uns que nem importa de estudar, de examinar aquilo. Tem pastor também que não se importa. Se eu venho falar aqui sobre tenda, sobre 7 trovões, eu tenho que saber onde estão os meus pés para falar sobre isso. Se eu venho falar aqui sobre João, o ministério de João, o ministério do 7º anjo, eu tenho que ter o dever de casa, tenho que ter mensagem. Não é argumento. Satanás tentou ganhar Jesus com um versículo da Bíblia. Um versículo só, uma parte do versículo do Salmo 91. Mas Jesus tinha 3 escrituras. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão é decidida. Satanás diz, mas está escrito. Eu não estou chamando vocês de Satanás. Mas se vocês são contrários aos ensinamentos de Deus, é Satanás. A mensagem unidade, parágrafo 56. Você examina lá os 56 e 57. Tudo que é contrário aos princípios de Deus é Satanás. Aí, meu irmão, não existe amizade entre eu e você. Eu estou do lado da palavra. Aquele companheirismo. Podemos até ter, mas não temos unidade de fé. E o que acontece com as pessoas? Elas não examinam. Olha só que esses moços aqui fizeram com Paulo. Verso 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Desviaram da verdade. Isso aconteceu nos dias de Paulo, de Irineu, de Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Quando o irmão Brana trouxe a cura divina, Deus usou ele com aquele ministério, aquela isca, para chamar a atenção do povo. O que é que os pregadores fizeram? Não há mais cura divina. Isso foi para o tempo dos apóstolos.
né? Era um demônio. Aqueles pregadores estavam sendo ungidos por Satanás para dizer: não há mais. O mesmo espírito de Emineu e Fileto. Não há mais ressurreição. Eles eram opositores a São Paulo. Você sabia que tinha gente que ouvia eles? Porque não tinha luz do mensageiro. Só tinha um homem para ouvir, era Paulo. Paulo mandava ler as cartas dele. Depois que ele partiu, eles continuaram lendo as cartas dele. Depois que Brana partiu, continuamos ouvindo a sua voz, lendo as suas mensagens. Agora, depois que o pastor Osmar partiu, continuamos ouvindo a sua voz. Não como sacerdote. Porque senão todos teriam que mandar os dízimos para Franca. Como profeta. Profeta não recebe dízimos. Pastor, sim. Profeta, não. Profeta, ele traz Deus para o povo. O sacerdote traz o povo para Deus. É o que as pessoas estão tentando pregar, dizendo que João, ele representa a noiva, mas representa o sangue de Cristo também. Representa o verdadeiro cristão. Né? E o irmão Brana disse: João é sacerdote? Não. João é apóstolo. João é profeta. Diga o que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse: diga o que eu disse, ou você não diga nada. Nós temos que ser responsáveis, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo aí através da internet. Você vai ter que responder pelas suas pregações, pelas suas afirmações, pelos seus estudos. Então, São Paulo disse: e perverteram a fé de alguns. Quando eles disseram a ressurreição, já se deu. Já viu o povo do milênio hoje? Eles disseram: nós já estamos no milênio. É uma doutrina que já veio de outros lugares. Uma doutrina que já veio do irmão Souto Santiago. Uma doutrina falsa. E o pastor Osmar prega uma mensagem para nos ajudar. Ele diz: como é que você vai ter um milênio com morte, com doença, com pecado, com este mundo que nós estamos vivendo? O milênio é 1000 anos de paz. O milênio é depois da grande tribulação, depois da terceira guerra mundial. Depois, quando explodir tudo, aí nós descemos aqui, porque já se deu o rapto antes. Mas tem uma doutrina dentro da mensagem do irmão Brana. São os amigos meus. Já preguei nas suas igrejas. Sobre o milênio hoje. Eles têm mensagem. O que diz São Pedro? Eles torcem para a sua própria perdição. Eles têm mensagem. Eles têm Bíblia. De acordo com a sua visão. Pessoas que já andaram conosco, estiveram aqui entre nós, hoje prega contra. Mas pessoas que não têm ministério. Tem gente que não tem ministério. Porque se tivesse, como diz São João, né? Se fosse dos nossos, eles teriam ficado. Como não eram, eles tiveram que sair. Saíram porque não eram dos nossos. Porque se fosse, teria ficado. Jesus vem e disse assim: aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Ele disse: o meu amigo levantou contra mim o calcanhar. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo. Ele teve esses moços aqui, Emineu, Fileto, Alexandre, o latoeiro, que foram pregadores traidores, que foram membros traidores. Teve pessoas que me traíram, levou até a igreja, até caixa de som, levou tudo. Mas Deus me deu muito mais. Eu aprendi com o pastor Osmar isso. Logo que eu entrei na mensagem, eu tinha uma igreja lá em Canela, aí o pessoal lá que era dono do terreno não creram.
escutaram um pouco, depois a coisa estava muito amarga, eles... Eu disse, o que é que eu faço? O pastor disse, olha, eu também já perdi. A gente faz em cima do pátio dos outros, eles ficam. Por que você vai brigar com isso? Deus me deu muito mais do que isso. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E São João disse, saíram porque eles não eram dos nossos. Se eles fossem, eles teriam ficado. Pastor Osmar disse, eles me chamaram de Elohim. Ó, Deus está comendo conosco aqui. Depois, me deixaram. Me receberam lá no portão da sua casa. Não deixaram ele nem entrar do portão para dentro. Você pensa que foi fácil? Nós andamos com ele e vimos essas coisas. Mas as pessoas chamaram de Elohim, quando ele estava em vida. Mas era o diabo. Não estou chamando vocês de diabo, mas era o diabo em vocês. Porque ele não era Elohim. Elohim estava nele. Como disse Amós, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um boeiro, mas o Senhor mandou eu profetizar. Perguntaram a João Batista, tu és o profeta? Ele disse, não. Perguntaram para Jesus sobre João, ele disse, mais do que profeta. Vocês vêm perguntar a mim sobre Osmar Rodrigues Costa, mais do que profeta. João precursou a primeira vinda de Cristo. Osmar precursa o arrebatamento. Vocês não viram isto? Então continue ouvindo as fitas, continue apertando play. Você vai ter que encontrar alguém para precursar o rapto para você. Ele é o precursor do rapto, a mensagem dele precursa o rapto. Vamos mais um pouquinho aqui. Nem chegamos na mensagem ainda, né? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Essa ranhura na garganta foi ter bom para mim não me emocionar muito, né? Porque isso aqui emociona, gente. Essas águas profundas emocionam. É como eu fui lá em Maceió, lá na terra do irmão Manuel Josias, eu disse, eu quero conhecer lá o centro, né? A orla. Eu nunca vi águas tão lindas. Parece transparente, parece um mar de vidro. As águas ali do Nordeste. Né? Coisa linda. Deus abençoe vocês aí que estão nos acompanhando. Mas escute bem o verso 20. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, não sabe? É o pecado, que você sabe que é errado fazer, e você faz. Você está pedindo a Deus para te libertar do pito, né, do cigarro, da cervejinha, para te libertar das calças compridas, dos slack, que você sabe que desagrada a Deus. Da tesoura para tirar as pontas do cabelo, das pinturas, você está pedindo a Deus, que você sabe que é iniquidade. Deus vai te libertar se você pedir de todo o coração. E, Senhor, eu quero ser uma cristã verdadeira, eu quero ser um cristão verdadeiro. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro. Numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Para falar desses vasos de ouro, prata, que representa a redenção, vasos de barro, vasos de pau, né, madeira. Uns é para honra, outros são para desonra. Às vezes a pessoa almeja o ministério, 19 é requisito para você preencher. O pastor Osmar disse, se eu fosse ser um ministro de acordo com aquilo que Paulo exigiu, eu não podia.
Mas Paulo vem aos Hebreus e disse que Deus exige um só, que você tenha chamada. Porque quem deseja tem que preencher 19 requisitos. Agora, o homem que Deus chama, ele anda fugindo. Ele não anda atrás de 20 minutos para poder falar, 15 minutos. Vai dar uma palavrinha. Ele foge, ele tem um ministério, mas ele foge como Moisés fugiu, persegue como Paulo. Então, há vasos de honra e há vasos de desonra. Fileto e Himeneu era vaso de desonra, porque era o oposto à mensagem do apóstolo São Paulo. Eles eram o contrário. Porque às vezes o seu teste vem a ser o seu pastor. Às vezes Deus usa o pastor para ser o seu teste. E o pastor prega, vamos dizer aqui, vamos usar o irmão Brana, o profeta. Hoje nós chamamos o irmão Brana de profeta, todo mundo chama o irmão Brana de profeta. Mas quando o irmão Brana estava aqui na terra, os americanos chamavam ele de homem de Deus, do irmão Brana. Você não vê ele chamando o irmão Brana de profeta? Eu trabalhei com os americanos, pregadores, e disseram, não, ele era um grande homem de Deus. Depois que morreu, o profeta William Branham. Esses dias eu vi um pregador na África dizendo, havia uma tradução simultânea, como William Branham chamou televisão de visão do inferno. E ele era trinitariano, as mulheres tudo com brincos, em espanhol chama aretes, nas orelhas, tudo pintado, cabelo cortado, tudo cheio de balaca, dançando um rock, um jazz. E o homem ali botando as mãos e as pessoas caindo, dizendo, William Branham, profeta. Agora, hoje, é fácil dizer que o William Branham é profeta. Hoje é fácil dizer que Jesus é Deus. Quero ver você dizer. Para dizer, você tem que ter revelação. Que Osmar é profeta. João é profeta. Ele foi a figura, o porta-voz. Então tem vaso de desonra. E tem vaso de honra. Ora, João é apóstolo e profeta. Branham fez a obra de um evangelista até 1963. Deus disse para... Primeiro, ele era um ancião da Igreja Batista. Um pastor. Depois Deus chamou ele e disse, faz a obra de um evangelista. E então, ele como precursor da segunda vinda de Cristo, ele precursou a sua vinda, não como profeta, mas no campo evangelístico, 33 anos. Mesma idade de Cristo. Depois ele teve a visão para se mudar para Tucson. Que ele ia se encontrar com 7 anjos vindo da eternidade. Que ia lhes mostrar o segredo, a revelação dos 7 selos. Que... os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Aí ele se mudou para Tucson. E ali ele se encontrou com 7 anjos e eles lhe mostraram a revelação desses 7 selos. Mas quando, em 28 de fevereiro, que ele foi levado por esses anjos, e que ele trouxe ali em março a revelação dos 7 selos, não era um evangelista. Não era uma mensagem evangelística. Não. Por quê? O anjo forte, Cristo, Deus, desce do céu. Ele desce do céu. O anjo terrestre está na terra. O 7º anjo, que era a teofania de William Branham, aquele anjo mais robusto, se encarna em William Branham. Até então... não estava encarnado em William Branham, o 7º anjo. Ele não estava encarnado nele. A gente vê que isso aí é bem profundo.
Até então não estava encarnado nele. Durante esses 33 anos, você pode ver que eles faziam pergunta para o irmão Brana sobre casamento e divórcio, sobre os selos. Ele até pregou sobre os selos, mas pregou de acordo com a pregação do dia, dos livros que ele estava lendo. Agora, quando o anjo forte desce e se materializa, 207, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele desce e se materializa no sétimo anjo. O anjo forte é Deus mesmo. Aí era Deus em dois pés. O cordeiro tinha se transformado em leão. Apocalipse do 1 ao 7. Aí ele nos traz a revelação dos 7 selos. Agora, quando você chega em Apocalipse 10, 8 a 11, é outro profeta. Não é outro mensageiro à era de Laodiceia. Porque, como falamos ontem dos querubins de ouro, tipos e sombras não falham. Eles estavam no Antigo Testamento, disse o irmão Brana, na mensagem Apocalipse capítulo 4. Eles também estão no Novo Testamento. Nós vemos no desenho que nós trouxemos aqui, na quarta-feira, eles protegeram o templo, o corpo, Jesus. Esse foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quem protegeu a palavra no lugar santíssimo? Aonde é que está o lugar santíssimo hoje? Dentro de Brana. Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 209. Dentro de Brana, do mensageiro. Está também em espanhol. Eu ia até pegar ali para trazer, mas eu estou citando para você, você vai aí, examina, você tem busca, você tem tudo hoje aí. Né? Não precisa mais pedir para Goiânia, para Chapecó, né? Você vai aí no busca e você encontra. Né? Dentro dele reflete do santíssimo lugar, não é no santo lugar. A palavra não estava sendo protegida quando Brana veio. A ceia não era protegida, o batismo não era protegido. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o lava-pés, mulher pregadoras. Você pode ver que a cruzada foi fundada por uma mulher, irmão Brana admirou muito ela, Emma McPherson, foi fundado. Ela morreu em 44, 47. Foi uma missionária na China, ela. Mas a palavra não estava manifesta. O querubim não estava ali para proteger. Quando o querubim chega para proteger, chamaram ele de quê? Odiador de mulheres. O concílio lhe chamou para ele explicar a semente da serpente, como ele trouxe. Depois da partida desse querubim, o propiciatório ficou desprotegido novamente. No ano 2000, até o ano 2000, o pastor Osmar era um sacerdote, era um pastor. Mas depois do ano 2000, nem ele sabia que ele estava dentro do ministério profético. Porque sacudiu a nação a sua mensagem. Sua mensagem foi a África, a Europa. A irmã Helena, da família Covade, ela me disse lá em Portugal, ela disse que ligou na internet, viu aquele homem falando. Só que eles, ali da Romênia, eles já liam os selos e a zera, já ouvia o irmão Brana. Eles falam vários idiomas, inclusive o inglês. Mas quando ela ouviu, ela disse, não, mas isso bate com o que o irmão Brana está ensinando e nós estamos sendo aqui ensinados, que o irmão Brana vai voltar, que José é o seu profeta no seu lugar, mas não tem mensagem, o povo estão mortos. E era um profeta.
não era um apóstolo, somente era um profeta. A mensagem era de um profeta. Porque, vamos trazer a coisa completa. O profeta da era sempre foi o Espírito Santo. E o maior problema de Deus, o parágrafo 25, o Espírito de verdade, é Deus encontrar um homem que ele possa confiar. Não é fácil encontrar um homem. Encontrar um homem numa empresa que você possa confiar para cuidar de determinados setores. Encontrar um homem. Nós temos as eleições deste ano. O Brasil vai eleger um só para ser o presidente. Aquele que vai ser eleito é com a maioria dos votos. Tem que encontrar um homem. Deus estava procurando um homem depois da partida do irmão Brana. Por quê? Como é que estava a mensagem? Eles tiraram um pouco aqui, outro pouco lá, outro pouco acolá. Batizando o nome de William Brana, orando no nome de William Brana, esperando o William Brana voltar. Estava assim a mensagem. Até que Deus encontrou um homem no Brasil. E o Espírito Santo é o profeta. Aí o que ele fez com esse homem? Batizou com o Espírito Santo. Que até então ele não tinha o batismo do Espírito Santo. Ficou mais difícil, né? Mas nós tínhamos também. Tudo dividido? Que Espírito Santo é este? Um era de Curitiba, outro era de Chapecó, outro era de Goiânia, outro era de Phoenix, outro era de Tucson, Tabernáculo Emanuel, outros eram da Índia, que aceitava o falecido Thomas como sétimo anjo, Brana como anjo forte, tudo contrário. Aí Deus batiza um homem, dá o Espírito Santo em plenitude para ele. Aí é o Espírito Santo em plenitude. Porque até que você receba o Espírito Santo, você não está convertido. Malaquias 4, ele vem para converter o coração dos filhos aos pais. Você tem que receber o Espírito Santo. Aí ele encontra este homem. Porque ele tinha um livrinho para dar para ele. Ele não deu o livrinho para o irmão Barnabé Garcia, que foi um grande mestre. Ele não deu para José Brana o livrinho, não. Mandou distribuir mensagem, né? Armazém de alimento. Ele não deu o livrinho para ele. Até hoje ele nunca pregou que o novo nome é Brana. Que o Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou. Ele não é mais cordeiro, ele é leão, mas tem uma multidão de milhares seguindo. Porque o irmão Brana disse que ele é um profeta. Não precisa de fé para isto. Está escrito. Não precisa descobrir. Não precisa cavar para achar o tesouro. Está ali na voz do irmão Brana. É muito fácil de crer. Está diante dos seus olhos. Mas quando se tratou de Apocalipse 10, 8 a 11, tinha que ler entre linhas. Tinha que ter a revelação. Aí aparece este querubim. Não o sacerdote. O sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar. Arão, Êxodo 7, verso 1. Antes do tabernáculo ser construído, Arão era profeta. Deus fez dele profeta. O profeta de Moisés. Osmar era o profeta de Brana. Agora, quando fala de Josué, um profeta menor, não existe maiores e menores. Menor é porque o maior, o do dia, estava vivo. Quando Moisés morreu, Josué era o profeta maior. Era o profeta do dia. Depois da partida de Brana, 40 anos depois aparece João. Vidente, profeta, para profetizar outra vez, defender
o propiciatório. E defendeu. Eu pregava a ressurreição isolada. Pregava a doutrina do avião, que é de Fênix. Quando eu ouvi João, o protetor, querubim protetor, eu joguei tudo no lixo. Todo aquele ensinamento eu joguei no lixo. Vocês estão me ouvindo em outros países de língua espanhola? Basura, na basureira. Ele veio aqui defendendo o propiciatório e a palavra. Ele mostrou que Jesus é Deus. O doutor Liveu, que gramaticou as eras, fez a exposição das eras, depois da partida do irmão Brana, ele veio com a doutrina que Deus era um e Jesus era outro. Agora, quando o querubim protetor aparece, ele disse, não, está aqui escrito. E vocês não esquecem uma coisa, o pastor Osmar sempre nos ensinava, se você vai pregar alguma coisa, traz a mensagem na mão. Você está dizendo aí que ele é sacerdote? Mostra a mensagem! Você vem com essa mensagenzinha da sopa, da sombra do frango que morreu de fome? Vai dar só para indulto mesmo. Rebelde, traidores, Judas. Esses é que senta para ouvir esses tipos de pastores. Mostra a mensagem. Como nós estamos com ela aqui, ó. Cristo identificado mesmo. Todas as eras. Eu tenho uma mensagem para 1h30. Osmar foi sacerdote até o ano 2000. 2000 para cá, que estava nele, era o profeta, era o espírito de profecia. Era o espírito de um profeta. Porque o que ele trouxe era a mensagem de um profeta. O que o pastor Joaquim trouxe foi a mensagem de um evangelista. Batismo, Santa Ceia, lava-pés. Foi um grande no seu lugar, no seu posto, no seu ofício. Agora, Cristo é revelado, é identificado mesmo de todas as eras, 163. Mas no Antigo Testamento, não era exatamente um profeta, era um vidente. E o vidente predizia coisas que iriam acontecer. E também isto era sua credencial como intérprete divino da palavra escrita, porque seu próprio ministério estava manifestando aquela palavra. Estava manifestando aquela palavra, está vendo? Assim isso fazia o profeta. Gente, o irmão Brana, se a gente não termina aqui hoje, a gente vai tentar terminar quarta-feira, ou sábado aí no irmão Johnson. Mas o profeta é a ave da vida. Ele é a ave da vida. Isso é pregado pelo irmão Brana. O profeta é a ave da vida. Cristo é a ave da vida. É Deus. Por isso foi colocado querubins para proteger a ave da vida. Senão o homem ali ia comer e ia viver eternamente. São João 6, Jesus já disse, né? Que se não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem vida. E eles não entenderam, foram embora. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Ele disse, se alguém tem sede, no último dia da festa, ele disse, venha a mim e beba. E veja que o irmão Brana usou São João 7, né? Pregando o 7º selo.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então hoje você come dessa árvore. Você tinha que comer da árvore Jesus. A árvore Brana, a árvore João, para ter vida eterna. É a mensagem, é Deus. Provando sua palavra, 111. Observe quando chegar a Cades Barneia. Em Cades Barneia, Moisés enviou um de cada tribo para espiar a terra. Estou repetindo que o povo é esquecido. Ele enviou seu general Josué, que era profeta, assim que enviou um profeta menor abaixo de Moisés. Não que Josué era pequenininho, Moisés estava vivo. Pastor Osmar ensina isso para nós. Depois que Moisés morreu, Josué era o profeta no seu lugar. É maravilhoso, né? E Josué dava ouvidos a Moisés. João dava ouvido a Brana. Nós damos ouvido a João. E o enviaram, assim ele disse, vai espiar aquela terra. Para ser profeta, tem que pregar toda a palavra de Deus. Toda, não uma parte. Jesus era a árvore da vida, Brana era a árvore da vida, João era a árvore da vida. A árvore da vida é um profeta. Restauração da árvore noiva, 382. Eu sei que é novidade para muita gente. Para mim também é novidade. A gente volta a ouvir o pastor, a mensagem é nova para nós. E a gente estava naquele culto. A gente dormiu no mesmo quarto de hotel. No outro dia estava ali ouvindo a ele. Hoje a gente aperta o play. É nova a mensagem. Restauração da árvore noiva, 382. Porque eu trago os parágrafos da mensagem. Eu sei que vocês nem ousam cortar para botar para criticar, porque é mensagem de Mombrana. Não vejo ninguém fazendo isso aí. Agora, de você a gente corta, porque vocês não usam mensagem. Vocês não usam mensagem. Vocês não têm caráter. Caráter é uma vitória. Vocês pelo menos deveriam ter caráter. Dizer assim, ó, aqui está a mensagem que diz que João não é profeta. Jesus podia dizer a mesma coisa que João Batista disse, né? E João, ele disse, mais do que profeta. Você não gostaria de ler Gálatas 1, verso 8? Gente, quando eu cito, é porque o Espírito Santo lá dentro de mim me fala o parágrafo. Não que eu venha com eles escrito aqui. Gálatas 1 e 8. Ele chama de anátema, se alguém trouxer. Ele diz, mesmo que nós e um anjo que vem do céu vos anunciar um evangelho que vai além deste, é anátema. No grego quer dizer de outra qualidade. Na tradução comum quer dizer amaldiçoado. Que vai além deste. É uma mensagem anátema. Porque vocês não mostram a mensagem. Pastor Osmar disse, você mostra a mensagem. Você mostra a mensagem. Mostra parágrafos. 2, 3. Passar um pouquinho, porque fica muito longo e ninguém quer escutar tudo depois. Né? Aí eu escuto só uns pedacinhos assim.
Gente, as pessoas deveriam ter mais caráter, mais pudor. Às vezes tem pastor que usa a página Canal da Mulher para poder ficar escutando a gente. Você tem que usar o seu canal mesmo. Você tem que apertar ali e mostrar que você está escutando a gente. Quando eu quero escutar vocês, eu aperto aí, vou escutar. Que mal faz? O pastor João Bispo está escutando a gente. Me liga, gente. Vamos conversar com a mensagem aberta, Bíblia aberta. Parágrafo 7 da ordem da igreja. Leia lá. Você me viu sair fora dessa mensagem. Venha a mim privadamente com as escrituras e vamos conversar. É o que disse o irmão Branda. Restauração da árvore noiva, 382. Agora, ele era a árvore profeta de Deus. Por quê? Ele pregava toda a palavra perfeita de Deus. Ele era a palavra de Deus manifesta. Ele era a árvore profeta perfeita. Jesus, que pregou a perfeita palavra do profeta e produziu o perfeito fruto do profeta, através da perfeita palavra de Deus. Oh, irmão, falar sobre uma árvore? Ele era a árvore da vida, que o anjo conservou Eva e Adão afastado dela, com uma guarda de querubins, afastados daquela árvore. Agora, os mesmos querubins, os que estão fazendo entrar nela, esses aqui, não é mais esses. Porque esses aqui é para a noiva, esses aqui é para o povo em geral. É os 4 evangelhos, 4 animais, as 12 tribos. No sul estava Rube, no oeste estava Efraim, no leste estava Judá, no norte estava Adã, juntamente com Azé, Naptalim. Ele era a árvore da vida, que o anjo conservou Eva e Adão afastado dela com uma guarda de querubins, afastado daquela árvore. Agora, os mesmos querubins os estão fazendo entrar nela. Olha, João e Brana, come o livrinho e profetiza outra vez. Entrar nela. No jardim do Éden, não no Éden, não nesse Éden satânico, no jardim, nos levando de volta. Rei e rainha, no grande milênio que virá. Porque há um caminho preparado para eles, vê? Agora eles estão puxando de volta os seres humanos. Então, Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 209. Correto? Agora observe como nos aproximamos de Deus. Como é que nós nos aproximamos? Como é que nós nos aproximamos de Deus aqui? Hein? Isso aqui foi figuras. Isso aqui foi que Moisés viu no céu, fez na terra. Estava lá no jardim do Éden. João viu lá no Apocalipse. Mas aqui estava em 2 pés. William Branham. Dentro dele estava o propiciatório. Às vezes confunde muitas pessoas, que você quer entender, dentro dele estava. Eu vou ler a mensagem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que tem sido refletida do Santo dos Santos ao mensageiro da era. Irmão Brana disse que muitos grupos independentes que saíram das denominações são piores
do que as denominações que eles deixaram. A mensagem do sinal 207. Israel saindo do Egito foi um tipo. Estão falando de sombras e tipo, que não falham? Foi um tipo, esse é o prototipo da igreja saindo das denominações. Agora, nem todo se denomina, eu me refiro à noiva. Vê? Agora, você pode se denominar, se você queira. Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto as denominações. Às vezes piores do que eles. Piores. 1 selo 68. Toma o livro e de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isso somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Gente, não era um grupo de homens ali, era Brana. Brana era o ministério. O sétimo anjo é um ministério. Se fosse um grupo, ele disse, durante toda essa semana algo sobrenatural está acontecendo. Eu duvido muito que vocês estejam vendo. Eu estava esperando que alguém levantasse e dissesse, eu vejo Deus em carne, em 2 pés nesse púlpito, o cordeiro se transformando em leão. Não, ele estava esperando, mas não apareceu ninguém para levantar e dizer, eu vejo. 40 anos depois, aparece na América do Sul outro ministério, o ministério da esposa. E João afigura o porta-voz, dizendo, eu vejo. Não está tão claro assim. Você tenta explicar demais. Aí você vai fazer a vaca comer em cima da ave. A vaca come embaixo. Estão fazendo as pessoas aí. Tanta confusão sobre play. Todo mundo aperta play hoje. Se você não aperta o play de João, aperta do Rock, aperta do pastor Cláudio Duarte, pastor Sila Malafaia, o apóstolo Valdomiro, você vai apertar o play de alguém. Você aperta o play do seu pastor aí de São Paulo, aí da África, o play do pastor de Goiânia, aqui de Canoas. Você vai ter que apertar play. O pastor Osmar falou em doutrina do play, vocês ficaram tão perdidos, não sabem nem explicar. Para mim não é mistério. Cristo é o mistério de Deus revelado, 490. Não diga minha igreja. Não diga nós. O grupo de pastores. Não diga isso aí. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. Deus não trata mais com a igreja. A sua voz está na esposa. É um indivíduo. 491. Meu irmão, pastor, mostra para o povo a mensagem, o parágrafo. Vai devagarinho. Não precisa te apressar. Gritar, que você vai arrumar um grupo de gritão. De repente vão estar até falando de língua em cima do púlpito, igual tem alguns pastores aí que faz. Nada contra, você pode ir falando. Eu já encontrei algo maior do que isto, né? É um indivíduo, uma só pessoa, todo o inferno está contra esse ensinamento. Você não é o inferno, né? Se você está contra o ensinamento da mensagem de uma só pessoa, você é o inferno.
Está sendo um inferno. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 16, 18, São Mateus. Todo o inferno está contra essa verdade. Porém, isto é a verdade. Veja, Moisés, estou terminando. Acho que vai dar, não vai dar. Tem outra parte aqui, nós vamos entrar depois. Agora, Moisés foi o escritor do Antigo Testamento. Paulo foi o escritor do Novo Testamento. Os dois disseram a mesma coisa. Deuteronômio 31 e 29 e Paulo em Atos 20, verso 29. Veja só, aos números novamente que nós começamos ali. Deus está nos números. Moisés diz: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Eu penso, meu Deus, essas escrituras me vêm para juízo. Porque Isaías 55 diz: a minha palavra não tornará vazia, fará aquilo que lhe apraz. Eu tenho que pregar isto. E o que Moisés pregou aconteceu. Veja o povo nos Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica. Veja o que aconteceu. Vamos a Paulo, profeta, escritor do Novo Testamento, Atos 20 e 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Veja que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Há pessoas que saíram do nosso meio hoje, pregando, o aperto prei, que pastor Osmar falou isso, falou aquilo. Vai consertar a sua vida, meu irmão. Toma mensagem para a sua vida. Venha falar comigo no privado, abrir escritura, abrir mensagem. Fica aí mostrando que você quer ser, que é um pregador. Essa sopa da sombra do frango que morreu de fome. Sua pregação é isso. É uma sopa rala. Paulo disse: homens que falarão coisas perversas. Você viu lá? Emineu, Filetos, Alexandre Latueiro, para atrair os discípulos após si. Eles querem o povo após si. Por quê? Dinheiro, dízimos, popularidade. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Vamos ao profeta que revelou selos. Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 79, 80, 81. Mas no 80 no 79 ele fala sobre o irmão Neville e as suas frequentes enfermidades. No 80 ele diz: ame uns aos outros. Essa é a sua advertência. A noiva, a igreja, ame uns aos outros, acima de tudo. Ame uns aos outros, não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo. E o fará se assentar
e o fará ter companheirismo com vocês na quietude, coisas assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido disso. Hein? Não tome partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma coisa a mais. Permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore por esse homem, por esse traidor, vocês orem por ele. Que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. E geralmente essas pessoas são entregues nas mãos do diabo, né? Eles são entregues, hoje nem precisa fazer reunião para entregar. É aquilo que eles pregam, já mostra que eles estão na mão do diabo, porque eles pregam o contrário da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Apenas orem por eles, apeguem-se uns aos outros, permaneça com o seu pastor. Parágrafo 81. Veja, ele é o pastor de ovelhas, e vocês deles respeito. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para assim o fazer. 82. Agora vocês lembram disso? A congregação diz amém. O inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneça tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Nós tínhamos um irmão aqui, acho que um ano mais ou menos, ou 2 ou 3, o irmão Lindomar, o diácono, falou para o irmão Josué: esse não fica. E quando ele saiu, a profecia se cumpriu. Eles contaram para mim. E eles estão aqui para confirmar. Isso foi 2, 3 anos antes. Nunca forme grupinho entre as pessoas, ou fale, faça a si mesmo de um grupo. É igual os irmãos de Santa Maria formaram grupo entre eles, elegeram um pastor lá de São Paulo e disseram que a coluna de fogo já estava ali, que aquele já estava no lugar do pastor Osmar. Vocês formaram grupinhos. Vocês estão enquadrados aqui. Nunca forme grupinho entre as pessoas, ou fale, faça a si mesmo de um grupo. Veja, nós podemos fazer a nós mesmos de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirar ela fora porque você não é uma mão direita. Ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. Mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali. Que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros, bem uns com os outros. E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Aí vai fazer o que com as fitas? Guardar na prateleira? Isso foi em 63. O que iam fazer com as fitas do irmão Brana? O que vocês vão fazer hoje com o play do pastor Osmar no YouTube? É ouvir. A fita, se eu não ouvisse, eu não estaria aqui. Irmão Brana diz: vocês têm adquirido fita sobre isso. Vocês têm adquirido fita sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fita sobre a disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando vimos que se vai aproximando daquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais. E
e em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiver de amor uns pelos outros. Isso é correto. Permaneçam bem juntos. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotada, porque o afetará. Tirará o Cristo bem da minha vida, esse ácido venenoso de malícia, e inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo, isto matará o Espírito de Deus, o afastará para longe daqui, ferirá seu pastor, fará tudo. Estão vendo? Não faça isso. Você sabe que é um pastor ferido. Ele é ferido com aquela atitude daquele membro. Aquela atitude. Aquela pessoa que não tem caráter. Machuca a igreja. Machuca a família. Machuca a esposa. Machuca os filhos. Machuca a administração da igreja. Imagina como ficou o discípulo. Quando Judas chegou com os inimigos, tinha recebido dinheiro, e disse: aquele que eu beijar é este. O homem de confiança de Jesus, o apóstolo, o homem que ele colocou as mãos sobre ele para o apostolado, lhe traiu. Se você está nessa condição, meu irmão, minha irmã, arrependa. Ainda há tempo. Faça aí da sala da sua casa o altar. O seu carro, aí onde você está ouvindo, faça o altar. Às vezes você não trai o pastor, mas está traindo a mulher. Fala da sua esposa. Fala do seu marido. Terminar a leitura. Vocês somente se tornem um tanto mais unidos. Puxe para cima, tome a fivela, como o irmão testificou. Um ministro aqui a outra noite sobre ter uma fivela. Vendo-a numa visão, somente isso a fivela toda a armadura de Deus. Somente ponha-na, aperte-na completamente. Mova-se bem para perto uns dos outros. Ame uns aos outros. De qualquer forma. Fale bem uns dos outros. Diga coisas agradáveis uns dos outros. Então Deus os abençoará. Deus te abençoe. O pessoal faz aí nos comentários aqui. Muito bom, meus irmãos. É bom mesmo. Agora vai vender essas marmitas aí de sopa da sombra do frango que morreu de fome. Tenta vender lá em Maceió, lá. Tenta vender no Pará. Tenta vender aqui em Sapucaia. O pessoal está acostumado a comer uma sopa de mocotó. Churrasco, uma comida forte, né? Mas não essa sopinha da sombra de um frango que morreu de fome. Eu estou tirando isso da mensagem de irmão Brana. Ele disse que é a sopa da sombra de um frango que morreu de fome. Esse tipo de pregação que vocês estão pregando aí, levando o povo a nem ouvir mais o pastor. Uma hora vocês dizem que é pastor, outra hora vocês dizem que é profeta, outra hora vocês dizem que não é profeta. Vocês começam a botar água, aí fica insonsa a sopa. É só água. Não é uma comida sólida. Traga a mensagem. O povo quer comer o livrinho, quer comer a palavra. Mostra onde está escrito, dê o parágrafo, dê a escritura. Traz Bíblia. Traz mensagem. Traz as mensagens do pastor também, diz assim, ó, no minuto tal, papapá. Traga a sua vida também.
que às vezes você não traz da sua vida. Aí eu prego aqui, aí você pode escutar lá em Franca. Aí eles escutam e depois eles vão lá rebater. Mas gente, pessoal, que não vai comprar essa sopa de frango, da sombra do frango que morreu de fome, não. Eles não querem essa marmita. Deus te abençoe, meus irmãos.